professora pediu que amanhã, na sala de aula, cada aluno diga o nome de uma cor. Mas, rapaz, e qual é o problema, meu filho? É porque eu sou o número 40, mãe. E quando chegar na minha vez, os meninos já têm dito as cores tudinho. Ah, meu filho. Tem uma cor que eu tenho certeza que nem um amiguinho teu vai dizer. Qual, pai? Azul siberiano. Ah, pai, essa cor aí eu nunca tinha escutado, não. Silêncio! Louro? Sim, professora. Qual é a sua cor? Azul siberiano. Ótimo! Tirou 10. Agora a sua vez, Epitomba. Qual a sua cor? Louro, filho da égua.